Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, da unidade MA, da Sabesp, né, que é a produção de água da região metropolitana. Estamos aqui pelo movimento, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, movimento nacional, mas somos do estado de São Paulo. Então, o nosso papel é especialmente levar as informações, conscientizar, mobilizar as pessoas, né, os municípios, as instituições, para que coloquem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, assinados em 2015, que estão valendo até 2030, da ONU, né? A ONU, sempre as pessoas falaram, era um programa da ONU, agora é de cada um de nós. Cada um de nós, pessoas, indivíduos, sociedade civil, cidadãos, por onde a gente circula, por onde a gente anda, onde a gente atua profissionalmente, também cobrar das instituições, especialmente dos gestores, né, dos governos, municipal, estadual, nacional, e integrar todas as ações que acontecem no mundo. Por isso, será um prazer enorme estar aqui com vocês, aproveitando essa conversa nossa de hoje, para ser divulgada no mapa da ONU, que é o Act for SDG, em comemoração ao aniversário da Agenda 2030. Fátima, você começa aqui, falando um pouquinho da gente? Vamos lá, gente. Quem já nos conhece sabe que nós somos um grupo plural, ecumênico, suprapartidário. Nós não tomamos nenhum lado, somos o lado da sustentabilidade. Nossa causa de desenvolvimento sustentável pleno, sem deixar ninguém para trás, que é o slogan da ONU, literalmente, não deixar ninguém para trás. Nossos valores, a construção de um mundo melhor, social e inclusivo, ambientalmente sustentável, economicamente equilibrado. Foram as bases dos valores que nos unem. Só para ressaltar, nós somos um grupo grande, graças a Deus, e isso nos dá um prazer muito grande de continuar abraçando a causa e ver um grupo de voluntariado como o de vocês, uma empresa como a de vocês, nos orgulha muito, viu? Solidariedade, transparência, cidadania, cooperação, ética, inovação socioambiental, direito de expressão, diversidade, cultural, mais do que palavras, precisam ser práticas. Você que está passando, Nina? É a Magda. Desculpa, Magda, vou ter que te falar, pode passar. Bom, nossa missão, mobilizar e articular, tá bom? É um para trás, por favor. É um para trás, A missão, mobilizar e articular todos os setores da sociedade, como a gente estava falando, que era em nível nacional, estadual e municipal até 2030. O que significa isso, gente? Levar essa agenda para o máximo de pessoas que a gente pode, sejam elas municipais, estaduais, nacional. Então, nosso movimento, ele é ligado a uma rede nacional, e a gente tenta falar a mesma linguagem no Brasil inteiro, e nós nos apoiamos. Como que é esse apoio? Se a gente tem uma boa prática aqui, a gente emite essa boa prática para outro estado, e esse outro estado tenta replicar lá. Então, boas práticas é aquilo que a gente sempre fala, sempre são replicáveis, e a de vocês sempre a gente divulga, viu? Nossa visão é um Brasil de referência mundial no alcance dos ODS, com a participação integrada dos governos, empresas e sociedade civil. Como se articula? Por meio dos estaduais de Distrito Federal, compostos signatários que todos os setores de representatividade da sociedade. Convido a todos aqui para serem nossos signatários. O nosso link está no nosso site, tá? Se vocês quiserem, é um compromisso moral. Ninguém precisa ajudar com dinheiro, e sim com boas práticas que vocês já fazem. Por meio dos núcleos estaduais, a representação da sociedade, os núcleos, assim desejam, podem se articular por meio de comitês locais ou núcleos locais. Vocês já fazem isso com as suas regionais. Então, vocês funcionam meio que signatários, como se fossem signatários nossos,
com núcleos regionais dentro da própria Sabesp. Cada núcleo tem autonomia para atuar de acordo com a realidade local, dentro dos preceitos da Agenda 2030, das diretrizes básicas do movimento nacional. Isso a gente coloca, são as nossas regras que a gente coloca para o movimento nacional. Mas vocês podem montar as regras de vocês aí dentro e ir replicando para a gente o que vocês fazem em forma de relatórios. Pode passar. Ali estava o link, ali embaixo, vocês viram, né? Essa imagem aqui é da assinatura em 2016, né? Quando foi assinado os ODS, quando virou a chavinha, na verdade 2015, né? 25 de setembro de 2015, quando virou a chavinha para os ODS. Pode passar. Aí tem esse guia, né, de perguntas mais frequentes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que muita gente não sabe. E está ali no PNUD, isso faz parte de um glossário que tem no PNUD. É fácil de achar, viu, gente? Mas qualquer coisa a gente manda o link. O link está aí, aliás, embaixo. Pode passar. Magda. Bom, o que são os ODS, gente? Ele é uma agenda... São 17 objetivos, com 169 metas. Eles são interligados. Esse próprio quebra-cabeça diz isso. Um não funciona sem o outro. Eles podem ser, talvez, independentes, mas eles são correlacionados. Erradicação da pobreza. 1. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento, que está na raiz de vocês. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Reeducação das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz e justiça em instituições eficazes. 17. Parcerias, meio de implementações. Eu vou só ressaltar aqui uma coisa que muita gente fala, poxa, eu não tenho, por que eu vou me preocupar na vida na água? Por que eu vou preocupar com os oceanos? A gente está hoje, nós estamos na década dos oceanos, mas para que eu vou me preocupar? Isso aqui não tem praia. Tudo que a gente joga no chão vai parar lá na praia em algum momento, vai parar na água. Então a gente tem que ter respeito pela nossa natureza em todos os sentidos. Eu não posso jogar o que a gente estava outro dia comentando, uma bituca de cigarro, ela vai parar lá no mar. Então, o respeito tem que ser em todos os sentidos. Igualdade de gênero. Quando você busca, dentro de uma empresa, ter pessoas, ou respeitar mesmo a sua colega, tentar ter mais mulheres trabalhando junto com você, afinal de contas, eu acho que cabeças pensantes, mentes diferentes, às vezes trazem soluções melhores. Isso tudo vai fazendo a diferença. Educação de qualidade. Em algum momento, a gente sempre bate na parte da educação. Nosso IDH deu uma retroagida. Essa pandemia não ajudou muito, né? Então, a gente precisa restaurar isso. E vocês, eu sei que através de atitudes ou através de um reforço em casa, né, ajudando um vizinho. O Daniel acabou de escrever aqui agora mesmo que gostaria de fazer um pouco, né, estudar outros cursos. Eu acho que é isso aí, a gente precisa fazer outros cursos, a gente precisa ajudar um pouco a melhorar, porque a educação de qualidade é o primordial, mas a educação ambiental é o principal para a gente poder evoluir nessa fase que a gente está da Agenda 2030. Pode passar. Convergência entre o governo federal. Bom, o que é isso, gente? A gente precisa de ter todo mundo junto pela educação ambiental. Convergência entre o governo federal, estado, municípios, comunidades pelo clima para a redução das desigualdades e projeções das ações verdadeiras. Sem isso a gente não consegue, porque se todo mundo não trabalhar junto, nós não conseguimos atingir o objetivo em 2030. Custeio e financiamento com exigências de projetos baseados na sustentabilidade, soluções baseadas na natureza. Exigências da erradicação da poluição do ar,
da água, dos solos, dos subterrâneos, na geração, redução e reutilização da reciclagem em amplo programa de compostagem e biodigestão. Isso é uma referência da Ana Maria Primavera, que eu tive a honra de conhecer, que a Ana fez, que a Nina, nós fizemos um evento uma vez, e a Nina foi um evento em homenagem à Ana Maria Primavera, que nós tivemos a honra também de homenagear a Nina nesse evento. E ela foi uma pessoa especial mesmo. A Nina tem ela como referência e trouxe essa referência para a gente também. A conscientização global, o comprometimento, é essencial, né? Porque é exatamente isso. A agenda é uma coisa que a Nina falou e ela sempre repete. A ONU fala, os ODMs era uma agenda, né, global, mas não era uma agenda para os não eram todos os países não foram signatários. Essa agenda não, essa agenda todo mundo, todos os países são signatários, agendas dos países ligados à ONU. E é uma agenda de todos, não é uma agenda de cada um de nós. Então, a gente precisa se apropriar disso para que isso dê certo. Pode passar, Magda. Olha, peraí, eu vou pedir para voltar ainda o slide, por favor, porque eu queria passar a fala para o John, principalmente para fazer o comentário sobre a questão da importância da educação ambiental, porque ele está na representação do movimento da educação ambiental também, e sempre traz para a gente esses conceitos. John, você pode comentar, por favor, do ODS em relação à educação ambiental? Tá. Sobre os ODS 6, eu falo depois, sobre as metas, né? Sim, sim, Mas sobre sim. educação ambiental. Educação ambiental, São Paulo é precursor em nível nacional em educação ambiental, né? E a Sabesp também. A Sabesp atua em educação ambiental até antes de ser Sabesp. As pessoas, as escolas já iam na companhia de água para saber de onde vem a água, como que é o manancial, qual a qualidade, né? Então, a informação, o conhecimento sobre saneamento, ele é feito há centenas de anos, né? Desde quando surgiu o acesso à água. Então, a Sabesp tem uma política de meio ambiente na companhia, tem um programa corporativo de educação ambiental, com pessoas treinadas, e participa também das câmeras técnicas de educação ambiental nos comitês de bacia. Então, a educação ambiental é estruturada na companhia e ela trabalha especificamente também com educação ambiental sanitária, a educação ambiental e sanitária. A sanitária é ligada a tratamento de água, coleta de esgoto e proteção de mananciais. Acho que é isso. Exatamente, porque é o que você sempre fala, né, a questão da saúde. Então, essa educação ambiental que nós gostaríamos muito de ver bem evoluída no nosso estado de São Paulo, em todos os departamentos, em todos os níveis, eu acho que a Sabesp tem uma referência e a gente gostaria muito, porque estamos falando aqui nós três como sociedade civil, né, junto à empresa, mas é isso, em qualquer lugar que a gente fala, a gente sempre quer incentivar para que melhorem e sejam mais abrangentes, aprofundemos, né, a educação ambiental, porque sem isso nós não vamos conseguir mesmo avançar, como a Fátima falou, né? Eu coloquei aqui a importância de soluções baseadas na natureza, porque eu acho que também na motivação do negócio da Sabesp, né, no âmbito do trabalho que a Sabesp se propõe a desenvolver, é muito importante que a gente tenha cada vez mais exemplos de soluções baseadas na natureza incorporadas nos trabalhos, no planejamento, nos trabalhos de base, né? E a gente defende muito isso, a questão dos jardins de chuva, captação da água de chuva, incentivo de outras soluções que às vezes não são exatamente aquilo que, vamos dizer, se propõe no âmbito do trabalho fundamental ali, de levar água, incentivar o saneamento na Sabesp como um todo,
e especialmente nessa questão da água, não só a Sabesp, porque a Sabesp atende uma parte grande dos municípios do estado de São Paulo, mas ainda temos vários municípios onde tem outras empresas ou o próprio governo realiza os serviços, então a gente sempre incentiva isso, para que busque isso de não poluição, não poluir o ar, não poluir a água, quer dizer, é preventivo, né? Não é depois a gente pensar como é que nós vamos remediar, né? Que também é necessário a regeneração, a remediação, mas a gente, justamente com a educação ambiental, é preventivo, então, assim, como a gente pode realmente buscar comportamentos para não poluir, né? Como a Fátima falou, né? A bituca de cigarro que vai parar nos nossos mananciais, nas nossas águas, e muito pior ainda os plásticos, né? Especialmente plásticos de uso único, que a gente está também parceiro no combate dos plásticos ao uso único, das empresas acharem outras soluções para que a gente possa evitar justamente essa poluição das águas, dos solos, dos subterrâneos, que o John sempre traz para a gente, né? A questão dos subterrâneos, né? E no caso dos resíduos, que afetam muito a qualidade das nossas águas e acaba que sobrecarrega os investimentos para depois tirar tudo isso que ficou na água, né? Por desleixo, por falta, às vezes, de uma gestão pública que cuide, né? Dessas águas. E então os resíduos, a gente tem a Política Nacional de Resíduos, a não geração de resíduos está no primeira prioridade, né? Faz parte do ODS 12, produção e consumo sustentável, mas a importância da gente pensar antes, né? A não geração, a redução, a reutilização. A quarta prioridade da lei é a reciclagem. Então, e a gente está incentivando e pedindo também para vocês todos apoiarem, e todos os municípios, nos outros estados, inclusive no Brasil e no mundo, que a compostagem tome força, a biodigestão, porque também produz energia. Então, a compostagem, a gente referenciou na professora Ana Maria Primavesi, como a Fátima falou, é justamente para devolver, honrar a terra, o solo, e devolver para os solos aquilo que ele não nos dá como alimento, né? Então, a gente gostaria muito, a partir dessa nossa conversa, incentivar que vocês façam nas casas de vocês, incentivem colegas para conhecer a compostagem e praticar a compostagem. É muito simples, tem soluções muito tranquilas para colocar na cozinha da nossa casa, né, como um minhocário. Então, ou se a pessoa não mora em prédio, ou então ali mesmo, ao lado do refeitório, fazer a compostagem no sentido de honrar mesmo a terra e também praticar o ODS 2 e 12, no caso, né? Então, pode passar, por favor? Que agora a nossa proposta é a seguinte, que a gente possa pedir para que vocês leiam o primeiro ODS, alguém de vocês, quem se habilita, e também façam comentários o que vocês imaginam que a Sabesp já faz, que está no plano de fazer, o que a gente possa, assim, meio rapidamente, são 17 objetivos, pensar, olha, na erradicação da pobreza, a gente já tem tais e tais preocupações, tal, e a gente vai passar para alguém, ou então a pessoa que for ler, já lê os dois e menciona, como vocês quiserem. Quem se habilita? Não pode ter timidez. Quem começa? Eu vou começar. Nina. Ô, Graça, eu vou começar só porque para incentivar o pessoal aí. Tá bom. Então, erradicação da Que eu ia pobreza, fazer, legal. acabar com a pobreza extrema em todas as suas formas e em todos os lugares. E o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, assim, o que eu entendo que a gente pode colocar como exemplo, né, é o fornecimento de água, no nosso caso, que ele chega a todos os lugares, né, a todos os lares aí, e a Sabesp ainda tem, né, é claro que é regulamentado isso, mas tem as tarifas sociais,
E o fato de você deixar um endereço com água e esgoto, né, você traz cidadania para essas populações mais carentes, né? E a questão de acabar com a fome, eu até tinha comentado, eu acho que a gente tem um trabalho aí que a Graça coordena, que é as hortas comunitárias, que nós gostaríamos muito que se expandisse, né? Em áreas da Sabesp, a gente incentiva aí com esse trabalho que a comunidade local do entorno das nossas instalações possa produzir um alimento aí na base sustentável, né, sem agrotóxico, né, e aumentar aí a segurança alimentar das famílias e até, por que não dizer, né, da comunidade do entorno, né, porque na pandemia a gente teve experiências aí que esses alimentos foram doados para um grupo grande de pessoas, né, não só para aquele entorno que estava produzindo ali. Eu achei que foi bem pertinente, porque pelo voluntariado também se juntou muito Isso. alimento na época da pandemia, né? E eu Muita acho que doação de roupa, né, Nina? também, Roupa, né? cobertores. Isso contribui para a redução da pobreza, né? A pessoa tem mais Com conforto, certeza. tem doação de alimentos, né? As ações de voluntariado, elas costumam contribuir muito para esse ODS 1, entendeu? A gente faz doação de cadeira de rodas, nós arrecadamos tampinhas e lacres e doamos para as instituições venderem. Aí, com esse recurso, elas conseguem ajudar a comunidade e as pessoas que elas dão assistência. Então, nós fizemos na segunda-feira um evento do voluntariado e nós já conseguimos aqui na MA doar mais de 45 mil itens para contribuir para instituições, pessoas, né? Foi muito satisfatório, sabe, ver esse resultado. E o ano nem acabou, a gente espera ainda ajudar aí Dia da Criança, final do ano, né, Natal, ainda tem muito o que fazer aí pela frente. E só completando o que a Magda falou sobre as hortas, né? Ainda essa horta ainda está doando para a comunidade as alfaces, ou eles levam as verduras, ou eles levam legumes mesmo. Às vezes eles doam abobrinha, doam mandioca, e eles fazem bastante doação de alface e saladas em geral, né? E ele faz isso 2 vezes por mês, e cada vez ele contribui para 20, 25 famílias, né? Ele ajuda do entorno, são moradores ali próximo da horta. E a própria orientação que nós passamos é que eles façam isso. Não é permitido jogar fora. Se vê que não vai vender, corta a verdura e faz doação. Então, eles doam para a creche, né, a Horta de São Bernardo. Lá em São Mateus, a pessoa entra, pede uma doação, eles dão, entendeu? A Lia, lá também, no Vila Nova Esperança, ela também faz muita doação para a comunidade do entorno. Então, a horta ela tem esse segundo viés, além da geração de renda e uma ocupação para quem está trabalhando na área, ainda beneficia a comunidade com doações, ou a venda de um produto com um preço acessível, né, de qualidade. Muito legal, é isso mesmo. Gente, vocês fiquem à vontade quando alguém fala, já e o outro quiser fazer comentários, tranquilo. E eu queria ressaltar 2 questões aí uma que saiu essa notícia recente, vocês devem ter acompanhado, foi uma notícia veiculada pela ONU, que foi observado que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. 4 segundos. São 900 pessoas por hora, mais ou menos. E a gente tem muita preocupação, claro, fica consternado a questão da guerra, o problema da pandemia, mas parece que a humanidade olha muito pouco para essas pessoas que morrem
900 pessoas morrendo por dia, por hora no mundo. Então, esse exemplo da horta e da erradicação da pobreza que vocês trouxeram e que vocês fazem, ela precisa muito ser motivada para as outras pessoas, porque uma coisa é o que a Sabesp consegue fazer e faz de forma exemplar, no sentido de sempre apoiar instituições sérias também, apartidário, ecumênico, plural, que eu conheço. Esse projeto vocês sempre cuidam para ser realmente fornecido para quem precisa, né? Mas a gente pode lembrar que isso pode ser também uma ação incentivada para cada funcionário, para cada pessoa que trabalha na Sabesp, replicar também na sua comunidade o incentivo. Nós aqui temos, na Vila Mariana, horta comunitária, e aí a gente pode fazer isso, eu depois vou trazer o exemplo, e também pensar que isso, como acho que a Graça falou, que é muito importante, de não desperdiçar, né? O não desperdício, sabendo do problema que a gente está, então colocar no refeitório o incentivo, se tem algum refeitório coletivo, placa, olha, coloque no prato só aquilo que você, né? Buscar muito essa preocupação de não desperdício, né? Eu acho que a gente pode passar para o próximo. Peguei aqui a nossa listinha. Na minha sequência está o Vinícius. Você gostaria, Vinícius, de ler esses outros 3 ODS, por favor, e comentar? Pode ser? O Vinícius não consegue ligar a câmera, mas eu acho que dá para ele falar assim. Manda aí, Vinícius. Ele parece que está sem som também, mas ele só está conseguindo Então, ver a gente pode, no momento, passar para o Daniel. Daniel, você pode ler aqui na minha lista, e o Vinícius, se conseguir, aí a gente passa a próxima. Sim, 3, saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 4, educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5, igualdade de gênero, acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, em toda parte. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vocês gostariam de citar algum exemplo, então, de ODS 3, 4, 5? Como que a Sabesp está? Gente, olha, na saúde aqui, como que vocês atuam efetivamente na saúde com a água? Daniel, responde aí para mim. Segurar uma vida. Desculpa, Fátima, pode perguntar novamente, por favor? Como que vocês atuam aí na água para atuar exatamente na saúde e bem-estar? Como que isso está interligado? Aqui com o tratamento, né, da água, nas Isso, estações, né? isso mesmo. Hoje a água vai também flúor, se eu não me engano, né? Que tem reduzido a quantidade de cáries, né? Sim. John, Isso daí é muito importante. o John também tem essas considerações, né? Sempre Sim, fala eu da acho saúde. John, que fala eu aí vou um colocar pouquinho. aqui. Pois não, Nina, o que você falou? Não, a ligação entre a saúde e o trabalho que a Sabesp desenvolve com a água, né? Para fazer algum comentário? Sim, por favor. O Daniel lembrou bem aí a fluoretação, né, Nina? Está muito ligado ao índice de cárie na boca, caiu bastante quando a Sabesp começou a aplicar o flúor na água, né? Então, isso é uma ação, uma atitude muito ligada à responsabilidade social, à saúde pública, né? Muito mais que saneamento, né? Saúde mesmo.
você reduzir o índice de cárie na boca. E, inclusive, olha só, lembrei agora que a EMA implementou flúor até nas aldeias indígenas, hein? Lembram? Vocês lembram disso, né? Então, imagina só, pinga-pinga de ácido fluorsilícico, né, nas aldeias indígenas. Então, e só lembrando que a água de qualidade ela está ligada na produção dos alimentos também, né? Os alimentos precisam, só 70%, 80%, 90% do alimento é formado de água e na própria elaboração do alimento. Então, o saneamento está muito ligado à saúde e bem-estar, né? Intrinsecamente ligado, eu diria. E alguém pode falar sobre a educação? Vocês fazem trabalhos de conscientização internos, externos, assim? Tem? A Cibele pode falar um pouco aí. Cibele? Ela está colocando o fone de ouvido. Só um minutinho. Ele caiu, hein? A Kátia pode ir. Não, a Cibele está aí. Só tirar, habilitar o som aí. Posso dar enquanto o pessoal pensa, posso falar um pouco da educação? Sim. Então, eu estou lembrando, Graça, da biblioteca nossa, lembra? A Sabesp tem uma biblioteca, hoje em dia não é mais costume, né, ir em biblioteca, mas eu sou daquela geração que não tinha internet, então a gente ia muito em biblioteca. E a biblioteca da Sabesp era uma das melhores, olha, melhor do que a biblioteca da minha faculdade. Não é? Ficava lá na Alameda Santos, no último andar. Mas, olha, milhares de livros, o livro que a gente precisasse, a Sabesp era só dar o nome, e a Sabesp comprava, né? Atualmente, a biblioteca funciona lá na Ponte Pequena também, então, e é aberta ao público, não é só para funcionários da Sabesp, não é, Graça? Sim, hoje tem no Workplace, você pode pedir o livro que quiser e você pode receber pelo malote, depois devolve. Tem também todo o acesso virtual. Tem um grupo que é só da biblioteca e é muito legal, porque quando entra um livro novo, um lançamento, eles divulgam nesse grupo. E a oportunidade é muito... Inclusive, vira e mexe, eu falo para os aprendizes, entra lá, pega um livro da biblioteca, melhora o seu conhecimento. Para os meus alunos, viu? Eu dou aula na Faculdade de Saneamento Ambiental, no curso de Engenharia Civil, a disciplina Saneamento Ambiental na FAAP. E várias teses que eu orientei de TCC, uma delas foi o uso racional da água. Os alunos iam na biblioteca da Sabesp, de forma gratuita, acessar os livros e tudo mais. Então, isso aí é um serviço que a empresa presta para a comunidade, muito legal. E dentro da MA, a Cibele pode falar aí. Diga, Magda, também. Conseguiu? Não, senão... que a gente... Cibele, você conseguiu seu áudio? Eu acho que ela está congelada. Bom, não sei. Bom, eu acho assim... Agora sim. Não, sou eu falando. Eu acho que essa questão da educação ainda, né? Eu acho que esse trabalho que a gente faz das visitas, receber visita das escolas, né? Não? A Sabesp tem uma área específica também na Costa Carvalho que recebe excursão de crianças. Sou eu falando. Acho que escolas, né? A Sabesp tem uma área... Quem está falando? A Cibele, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Agora foi. Não, é que tem um eco, acho que tem outro microfone junto aí, Cibele, está gerando eco. Então, eu ia comentar, até a Magda estava falando agora, né? E o John também falou, eu ia falar sobre isso mesmo. Os cursos que a gente tem, eu acho que faz parte também da ODS 4, né? Que ajuda todos os funcionários, é uma grande oportunidade da gente estar aprendendo.
com relação aos aprendizes, eu enquadro nessa ODS 4 também, porque para eles é uma aprendizagem ao longo da vida, né? Então, é algo que a Sabesp faz também, que eu acredito que se inclua nessa ODS. E esses dias atrás eu vi no painel informativo, acho que foi, não sei se foi em Pinheiros que aconteceu, as crianças, aí eles estavam dando como se fosse uma palestra, né? Eu não cheguei a ver a reportagem completa ali, mas eu sei que a Sabesp também, em algumas vezes, já recebeu crianças para poder fazer algum tipo de treinamento com relação a coisas vinculadas ao meio ambiente, relacionada a ETA, tratamento de água e assim por diante, né? Então, eu consideraria esses 3 que se enquadram nessa ODS 4. Eu acho que está bem lembrado, Cibele, inclusive o programa do aprendiz, né? Já o próprio Sim. nome diz, né? A gente quer. E igualdade de gênero, alguém tem alguma questão? Porque eu acho que preza muito a igualdade de gênero na Sabesp. Kátia, você tem alguma contribuição aí? Posso falar enquanto está no silêncio? Sim. Não, eu só queria dizer, né, sobre o número de mulheres que tem nessa reunião, não é? E também no número de mulheres que a Sabesp que tem na própria Sabesp em condição de gerentes. É impressionante. Lá onde eu trabalhei, né, a minha gerente, a Ana, era mulher, a superintendente Paula é mulher. Eu diria até que está bom já, né? Que as mulheres já estão ocupando um espaço até razoável já na companhia. Então, né, é uma companhia que preza muito pela igualdade de gênero, não é, Graça? Sim. Tem outra linha também, John, que no voluntariado, muitas ações, né, várias, não digo muitas, mas várias ações que fazemos são para instituições que atendem mulheres, trabalham a questão da igualdade de gênero. Nós temos o Outubro Rosa também, que acontece focado na questão dos exames e de prevenção, né, do câncer de mama, e que trabalha muito essa conscientização com as mulheres. E no dia 8 de março, a gente costuma fazer eventos para valorizar, divulgar para as mulheres da Sabesp e com a comunidade externa sobre a questão da igualdade de gênero, sobre o valor da mulher, né? Que é uma data que está vinculada à questão do trabalho, né? A mulher no trabalho. Então, temos esses eventos que acontecem em datas comemorativas, incluindo o Dia Internacional da Mulher. Né? Eu acho que a gente pode, você falou muito bem, lembrando todos esses eventos, eu acho que tudo isso tem que estar no relatório, já vou fazendo um parênteses, tudo isso tem que estar no relatório da Sabesp quando fala de ODS, valorizar essas ações. Eu gostaria de passar o próximo slide. Não, deixa eu só fazer um comentário aqui desse ainda, volta aí. No programa em relação à mulher, tem o programa do aleitamento materno, que vocês ajudam também, que é uma coisa que eu acho lindo, fantástico, e vocês incentivam bastante, que é a doação dos vidros, é uma coisa básica, dos vidros para poder, né, para levar para o aleitamento materno, para poder fazer acondicionamento, né, do leite. E uma outra coisa que eu ia falar que não cabe muito em São Paulo, mas cabe talvez mais no Brasil, que é a relação da água em relação à mulher, que a gente já fez isso, falou isso outras vezes, né, Nina? Que a mulher, muitas vezes, ela é responsável por muita coisa dentro da casa, inclusive por manter o abastecimento de água para poder cozinhar, para os filhos poderem ter, né, o acesso à água, e ela, às vezes, vai longe buscar essa água. Então, assim, a relação da água com a mulher é muito forte. Isso aí, isso mesmo. Bem lembrado, Fátima. Bem lembrado. Vamos passar para o próximo, gente? A fez um evento sobre isso, viu? E só completando aí,
que você deixa, depois eu comento da primeira questão que você colocou, da nossa ação, mas agora fugiu o meu comentário, depois eu retomo. Tá Falar bom. nisso, está aqui minha canequinha dos ODS, tá? Quem participou aqui do evento vai ganhar uma com esse adesivo aqui, né, Nina? Isso mesmo, parceria aqui. Gente, então, eu queria, se o John pudesse ler esses 3, porque ele tem bastante comentário sobre a questão das metas, embora a gente quer passar assim no geral dos 17 ODS, como o tema central de vocês está no ODS 6, eu queria pedir se o John pudesse fazer esse comentário aí, por favor, John, se você puder ler e comentar pelas metas. Tá bom. Então, em relação à água potável e saneamento, né, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Eu vou simplificar bastante as metas, né, do ODS 6, são compostas de 6 metas. Né? Eu vou praticamente comentar só a palavra-chave, tá bom? Acesso universal à água potável. A EMA já fornece água, basicamente, para 100% das localidades, né, das pessoas da região metropolitana. Os únicos lugares onde não pode ser fornecido água é onde a Sabesp não pode levar por lei. Um exemplo, as pessoas invadem lá o Pico do Jaraguá e querem água lá no Pico do Jaraguá. A Sabesp não pode levar água no Pico do Jaraguá, porque, por lei, é uma área de proteção, etc. Não é? Então, praticamente, o acesso universal da água, a EMA já conseguiu. Né? Agora, acesso a saneamento e higiene. É só para a gente lembrar, né, que saneamento não é só a disponibilidade de água, e sim de coleta e tratamento de esgoto, que não é uma propriedade da EMA, mas a Sabesp vem ampliando bastante a coleta e tratamento de esgoto. A gente vê aí com a própria despoluição do Pinheiros, né? E a meta 6.3 é melhorar a qualidade da água. Nesse ponto, a EMA é uma das atividades mais importantes da EMA, seria melhorar a qualidade da água, porque ela trabalha intrinsecamente com a produção de água, com as estações de tratamento de água, né, com o controle sanitário. Né? Então, atendendo os índices de potabilidade do Ministério da Saúde, né, que é quem cobra, quem administra no país inteiro a qualidade da água, e é impressionante como esse índice está sempre próximo dos 100%, é sempre acima de 90% a qualidade de água da Sabesp. Né? Até porque, por lei, quando esse índice estiver fora, a Sabesp é obrigada a colocar na conta d'água. Vejam só, é uma obrigação, né? O Ministério da Saúde obriga, quando qualquer índice da qualidade de água não estiver sendo atendido, a empresa tem que colocar na conta d'água. Então, a gente nunca nem vê isso, né? Porque a Sabesp atende bastante isso, e a EMA tem uma excelência de pessoal treinado para fazer isso. Tá? Então, essa meta é 6.3. A 6.4 é aumentar o uso racional da água. Olha só, uma outra atividade que a Sabesp faz, a EMA faz também, ligado ao uso racional da água, né, com programas corporativos de uso racional da água, com escolas, empresas, presídios, né, principalmente com os consumidores que mais desperdiçam água. O 6.5, implementar a gestão integrada, a EMA também faz. O que é gestão integrada, pessoal? É a questão dos comitês de bacia. A EMA, a Sabesp, tem representantes nas câmeras técnicas de educação ambiental, de planejamento, de saneamento. Então, ela já trabalha de forma integrada com a sociedade, com as prefeituras, né, que é o poder concedente, de forma bem transparente. Tá? 6.6 é proteger os ecossistemas. Aí, uma outra atribuição também pertinente à EMA. Né? Ao fazer trazer as águas para a região metropolitana, por exemplo, no sistema Cantareira, a EMA traz água lá de Minas Gerais, de outro estado. Então, a proteção desses
ecossistemas das represas, lá na represa do Jaguari, Atibainha, do Sistema Cantareira, mesmo da Guarapiranga, a ANIA tem equipes localizadas nesses sistemas, tem até viveiro de muda, se não me engano, lá no Jaguari tinha viveiro de muda para proteger esses ecossistemas, mais do que isso, com análises periódicas e controle das algas, da poluição, com fiscalização integrada. Então, praticamente 100% do trabalho da ANIA, essa meta 6.6. A última meta é desenvolvimento. Você quer falar? Só complementar aí no 6.6, né, e sem considerar essa proteção do ecossistemas ainda, só para lembrar, que a gente é proprietário, né, da maior parte de reserva, né, de São Paulo, das reservas de Mata Atlântica, né, a gente é dono lá do sistema Rio Claro, né, toda a área lá preservada, lá no Alto Cotia, no Capivari, né, então ainda além, né, da questão da água, a gente tem essa proteção das florestas do entorno dessas áreas, né, que são propriedades da Sabesp e que ela controla e fiscaliza. É verdade. É muito legal. Você fica falando assim, eu fico me lembrando dessas áreas, né? A barragem do Pedro Baite, lá no Alto Cotia, nossa, é uma maravilha. Né? Parece que é 6.000 alqueires, né? É uma coisa maravilhosa. Né? Essa lá, então, do Rio Claro, que você lembrou, dá para ver a cidade de Bertioga lá de cima. Né? Então, tem parceria com a USP, lá é uma reserva ecológica que ninguém entra, ninguém, é fechado. É uma coisa super protegida mesmo. Né? É o berço das águas, mananciais. Lá são 150 quilômetros quadrados de área protegida. Tá. A penúltima meta, desenvolvimento de capacidades, é o que a gente está fazendo aqui. Né? Vocês estão de parabéns aí de interagir com as ONGs, né? Com as entidades da sociedade civil organizada, com as universidades. Então, desenvolvimento de capacidades, a empresa, eu esqueci de falar, né? No quesito educação, a Sabesp tem a universidade empresarial. Imaginem só, uma universidade corporativa, com cursos à distância, né, com cursos EADs, com cursos presenciais, e incentivando os funcionários a fazerem esses cursos para evoluírem na carreira. Imagina só, no estímulo, né, a pessoa faz o curso e evolui na carreira. Então, imagina a empresa estimular as pessoas a estudarem e pagar por isso, né? Porque a pessoa sobe na carreira ao desenvolver suas capacidades. Né? Mais um quesito que a Sabesp atende. Por último, fortalecer a participação das comunidades. A ANIA trabalha aí com um programa de participação comunitária, né? Nas comunidades, tem gente com mais propriedade para falar sobre isso, né? Trabalhei na questão da gestão da água, do saneamento. Então, eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essas informações com vocês. Obrigada, John. A gente aprende muito. Nós vamos passando, gente, mas não significa que depois, no final, a gente não possa voltar para mais alguma coisa que a gente tenha lembrado. Acho que tem muitos exemplos que têm que constar dos relatórios, que são, às vezes, nem tanto valorizados porque parece que é meio pouco, incentivo ao aleitamento materno, isso, aquilo, que algum dos técnicos, que algum dos funcionários esteja envolvido. Eu acho que a gente precisa ressaltar isso, incluir todas as ações, porque é isso, é um incentivo, né? Se a gente pegar aqui, eu vou terminar, o John começou, a energia limpa e acessível, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Embora não seja o produto, né, mais importante, a questão da energia, eu aprendi muito isso com o John, que está aqui com a gente na coordenação, ele sempre fala assim, sem água, o nosso esgoto não chega no lugar que tinha que chegar, no tratamento, sem a energia, a gente não consegue fazer com que todo o sistema funcione. Sem energia, nós não vamos ter água na torneira. Então, muitas vezes a gente esquece que porque a água que vem, parece que ela vem sozinha, né? Oi, fala, John. É só uma complementação, né? Pessoal, eu estou voltando, ontem eu voltei da Sabesp lá de Lins, que atende 80 prefeituras, né? Fui dar um curso lá, tinha 350 pessoas
no curso. E aí, o próprio superintendente comentou que o uso de energia limpa na superintendência, olha só que coisa, Olha. todas as lagoas de tratamento de esgoto dos 80 municípios trabalham com energia limpa, energia solar. Imagina só, e mais que isso, estão cobrindo as lagoas para captar o gás de efeito estufa, né, para não gerar aquecimento global. Então, já pulando para o 8, trabalho decente e crescimento econômico, né? Isso é sustentabilidade, pessoal. Isso gera prosperidade econômica, né? Com equilíbrio ambiental e justiça social. Veja que maravilha que é um saneamento bem feito. Exatamente. Nossa, muito legal esse exemplo. Depois Nina, vamos ter que fazer uma live só você contando todos esses detalhes. Diga, Graça. também a EMA tem uma célula que cuida da economia de energia, né? Redução no gasto de energia, com estratégias para reduzir esse consumo. Então, como é que ela chama? Fugiu o nome. Mas tem uma pessoa dentro da EMA que ela está inserida. Hã? Andréia. Oi? A Andréia, isso mesmo. E ela tem todo um foco preocupado com essa questão do consumo de energia, porque a EMA, por conta do bombeamento das águas, né, e que não é pouco, porque ela faz bombeamento de um volume muito grande, você viu que a Magda falou, né, tratar 63 metros cúbicos por segundo não é fácil, e consome muita energia, e esse trabalho da Andréia tem esse foco, a redução do consumo aí, e também a alternativa do uso de energia sustentável. Muito legal. E o Vinícius está lembrando aqui no chat, gente, que ele está com um pouco de dificuldade do som e da imagem, mas ele colocou aqui no chat uma questão fundamental e incrível também, que eu acredito que deva constar no relatório da Sabesp, o projeto piloto de uma turbina que gera energia, né, das próprias adutoras. Eu sempre defendi isso, gente. A adutora, esses 60 e poucos metros cúbicos que gera, imagina colocar uma mini turbina lá, como já tem, isso vai... Desculpe Então, interromper de novo, já não, tem. é o que o Vinícius está falando, já tem, né? Da própria adutora, ele está citando isso. Né? As PCHs, pequenas centrais elétricas. Então, exatamente. Hoje nós estamos construindo, o sistema Cantareira é o maior sistema nosso, né? Opera até 33 metros cúbicos por segundo, então a água vem do sistema Cantareira, como o John falou, ele é bombeado pela elevatória da ESE, né? Então são 4 bombas lá de 11 metros cúbicos por segundo, 3.300 cavalos, que eleva em torno de 70 metros essa água. E depois ela vai por gravidade até a Eta-Guaraú e a distribuição é toda por gravidade. Hoje, na chegada da Eta-Guaraú, está sendo montada uma PCH para aproveitar a energia deste bombeamento. Mas não é só esse, né? Tem outras iniciativas que esse grupo da Andréia trabalha na implantação de placa solar para movimentar alguns motores pequenos em alguns pontos onde a gente opera, e regeneração de energia na entrada de reservatório. Então, assim, tem várias iniciativas relacionadas à geração de energia limpa, né, não para reduzir o nosso consumo, mas para fazer essa contribuição quando é possível ser feito esse reaproveitamento dessa energia. Com certeza, Magda, você falou energia limpa, a gente, como sociedade civil, né, só questiona as questões aí que às vezes aparecem de queima de resíduos, que é uma energia suja, né, e não sustentável, em desacordo com a lei, enfim, mas eu acho que essa toda, que é geração da água, do fluxo, né, e a solar, vão ser muito, muito bem-vindas, até se for um biodigestor, né, a partir dos resíduos orgânicos, e você falou tudo aqui, o crescimento promove o crescimento inclusivo, né? Justamente porque também vai servir de exemplo. Eu estou muito feliz que essa nossa conversa vai ser gravada, porque assim muita gente pode se inspirar, e também vamos colocar lá no site da ONU, mas até para nós aqui, né, às vezes
no próprio estado, ou para a gente trazer esses exemplos para os outros estados que compõem o movimento nacional. Pode passar, por favor, Magda. Não, faltou trabalho Não, e mas crescimento. eu fiz esse comentário, mas podem fazer, se tem alguma questão aí É, específica. É porque eu achei que já foi falado no sentido até do incentivo, do crescimento interno dos profissionais, né? Mas se alguém quer comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Senão, a gente passa para esse próximo bloco e queria saber quem se habilita aí, gente. eu vou ler, pode? Pode, por favor. Indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Né? 10. Redução das desigualdades. Progressivamente alcançar e manter de forma sustentável o crescimento do rendimento dos 40% da população mais pobre dentro dos países e entre eles. E cidades com comunidades, isso, e sistemas, né? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tá? Você quer comentar esses três, assim, em relação à Sabesp, né? Está sempre inovando alguma coisa, né? Um sistema, Sim. Como que está? Eu não sou muito entendida dessa parte, mas eu acho que até é bom eu pensar um pouco sobre O John, você isso. sabe desse 9? Por favor. Deixa... A Magda pode falar melhor. Quer falar, Magda? Fala, Magda. Não, então, é que dentro desse, né, da questão das infraestruturas resilientes, né, a questão da inclusão, indústria inclusiva e sustentável, né, então a gente pode dar como exemplo de infraestrutura resiliente, né, todo um trabalho que a gente tem, por exemplo, de segurança de barragens, que tem a ver com essa questão de ter uma estrutura resiliente, na verdade, adequada, né, para o uso, né, então a gente opera barragens, que é uma estrutura de risco, então quando a gente dá a manutenção adequada, a gente está garantindo, né, essa questão aí de tornar essa cidade mais forte. Hoje, a gente tem as nossas instalações com sistema de gestão ambiental ISO 14000 certificado, então tem a ver com a sustentabilidade. Esse exemplo que o John deu, ele não está dentro ainda da MA 100%, a gente não conseguiu trazer, mas a gente tem um projeto aí da Sabesp que é sustentáveis, né? Então, que entra todo esse compêndio que ele falou, né? Coleta do gás, energia limpa, disposição adequada do resíduo do processo de tratamento, a utilização dele como que já tem algumas partes lá como adubo, né? Dentro da MA, nós estamos trabalhando com um estudo, em nível de estudo ainda, para pegar o lodo da ETA e utilizar ele para um uso mais nobre, né? Nós estamos com um projeto na Unesp, inclusive eu acompanho esse projeto para utilizar ele como material para subbase asfáltica, né? Então, a gente estaria fazendo aí a questão do ciclo, né? Fechando o ciclo do saneamento, em vez de mandar para o aterro, está fazendo um uso mais nobre. Economia circular, né? Economia circular. Então, eu acho que nesse grupo Tem aí... mais uma coisa. Fala, Graça. Gostaria de acrescentar mais uma coisa. A questão da inclusão, né? A gente recebe comunidades de fora, inclusive até de outros países aí técnicos, para conhecerem as nossas instalações. Então, a gente abre para o público, para a escola, para lideranças comunitárias, para moradores do entorno, ou universidades, outras empresas, conhecerem os nossos processos, essas instalações, né? A barragem do Jaguari é uma que recebia bastante alunos durante o ano e pessoas dos municípios vizinhos para conhecerem as instalações
e os processos de tratamento da gente. Queria fazer um comentário, posso fazer, sobre o número 9? Claro. Então, Sim. sobre as indústrias, né, tem a água de reuso. E essa água de reuso, para vocês terem uma ideia, só o polo lá de Capuava, da Petrobras, recebe quase mais de 1.000 litros por segundo. É uma água que não é potável, né, mas ela é uma água subproduto da estação de tratamento de esgoto, que ela substitui a água potável para atividades menos nobres, que não requerem água potável, como lavar o chão de fábrica, processo industrial. Então, ao fornecer a água de reuso, a Sabesp está trabalhando de forma sustentável com a indústria, com inovação. Um outro comentário que eu ia fazer em relação ao 11, né, que é muitíssimo importante, pessoal, ligado às mudanças climáticas, que nada mais é do que excesso e falta d'água. Né? E cidades resilientes são cidades que vão passar pela mudança climática com mais resiliência, com mais resistência, com a mais adaptabilidade. Né? Então, o saneamento fornece muito isso. Né? Você ter água potável no momento de crise hídrica, de escassez, a gente está falando de segurança hídrica. Então, a MA, ao trazer água lá de Minas Gerais, o sistema São Lourenço, ao trazer água lá do Vale perto de Jequitiba, né? Você está promovendo resiliência com as comunidades. Né? Então, assentamento seguro, inclusivo, resiliente e sustentável são esses exemplos. Eu acho que está muito bem nesse, gente, porque senão a gente não avança muito, mas teria muito mais coisas para falar, Sabesp de portas abertas, e eu acho que esse item que o John tocou, ele é muito importante também por conta de ter o controle disso, no sentido das cidades, a questão das perdas, né? Que a gente sabe que a Sabesp tem esse desafio, né? Um enfrentamento das perdas de água nas redes, e às vezes, vamos buscar água não sei aonde, e a gente pode realmente melhorar, no caso, o ODS 9, uma questão da infraestrutura inovadora, uma infraestrutura, rever essa infraestrutura que pode estar um pouco antiga e tem vazamento, ou a questão até de roubo, que a gente sabe, né, nas redes de água, mas às vezes é esse enfrentamento, por isso soluções baseadas na natureza é muito importante também, mas o que o John falou é isso, às vezes a gente pensa em buscar água muito longe, quando a gente poderia ter resolvido aqui, e a gente tem exemplos de soluções em Nova York, inclusive, depois a gente pode comentar mais para frente. Gostaria de sugerir passar para o próximo slide, gente, e já fazer o gancho daquilo que o John falou, né? A questão das mudanças climáticas, né? E se eu puder ler esse slide, porque eu acho que essa questão dos resíduos, eu estou na Aliança Resíduo Zero, então incentivar mesmo que todas as unidades façam a coleta seletiva. A coleta seletiva é uma das questões aí no consumo e produção responsáveis, porque o ODS 12 também fala do descarte, né? Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E o descarte para fazer justamente como mostra até o próprio logo desse ODS, que é a volta para a cadeia produtiva, né, daqueles elementos que a gente fez a extração, né, da matéria-prima, para que ela realmente não seja desperdiçada, porque já precisamos, para produzir qualquer coisa, né, a gente até lá, o Daniel vai lembrar, tivemos uma pessoa falando sobre uma iniciativa do movimento ODS que a gente tem, a Cláudia Saleme, chama Motainai. Motainai, uma palavra japonesa que fala do não desperdício, do cuidado com as coisas, né? Então, se aplica nas escolas, o cuidado com a carteira, o cuidado com o livro que você lê, porque o outro vai ler, né, que a gente pega. Então, o cuidado com aquilo que já teve extração da matéria-prima,
já teve energia, água investida, né? Então, por isso, como eu falei, a gente não é a favor dessa incineração, da queima, porque a gente não está só simplesmente deixando de ter aquele material, a gente agora desperdiçou todo o processo que foi investido, né? E no sentido da questão da produção, que vocês têm também, com o cuidado com a água, né? Que seja o consumo sustentável, que fazemos campanhas, que a gente escuta, que vocês promovem, do não desperdício da água, né? Então, a água, sim, ela está aí para ser usada, para a gente ter higiene, para a gente ter saúde, mas que a gente não pode desperdiçar, como as campanhas de vocês falam, e a questão da ação contra a mudança do clima é justamente isso, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, e a conservação que a gente tem também, né, da vida na água, é muito mais voltado para os oceanos, mas a gente tem os mananciais, tem os rios, conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Quantas pessoas se alimentam, né, dos mares, né, as populações ribeirinhas, e a gente tem ouvido isso. O PNUMA diz que se a gente não tomar uma medida no ODS 13, no ODS 12, no ODS 14, nós vamos ter mais plásticos nos mares do que peixes. E muitas das pessoas que se alimentam dos peixes têm essa surpresa desagradável de abrir o peixe e ter muitos plásticos, fora todas as histórias que a gente sabe, né, dos próprios animais que na cadeia, né, alimentar deles acaba ingerindo aquele serzinho lá que serve de alimentação para o maior, e ele está consumindo plástico, e o pior, o microplástico que já está nas geleiras, está no aleitamento materno, já foram identificados microplásticos. Então, a gente deve abolir ao máximo o uso dos plásticos, seja eles de qualquer tipo, diminuir o seu uso, restringir só para aquilo que é necessário, dentro do ODS 12, que vai ter impacto no ODS 13, e no 14 eu estou abrindo aqui para os comentários de vocês. Ô, Nina? Sim. Então, sobre o consumo sustentável, né, a Sabesp tem o programa 3Ls, mas desde quando eu entrei na Sabesp, eu sei que existe o aproveitamento de sucata de ferro, que a Sabesp sempre reciclou, né, o encaminhamento para a área de inservíveis, a Sabesp fazer leilão dos papéis, sempre houve, mas não era uma coisa tão direcionada, tão intensiva, como a gente passou a olhar a partir de 2010 com o decreto da gestão de resíduos sólidos, né, com a lei. E, assim, atualmente, a gente ainda não está 100%, mas estamos num trabalho muito intenso com os 3 Rs. Eu acho que isso... Não, só um comentário, isso tem que ser permanente, né, Graça? E lembra que nós fomos, inclusive, nos falar de 3 Rs naquele parque linear da Sabesp? Não sei onde foi, acho que na Zona Leste, um parque linear. Foi em São Mateus. Em São Mateus, fomos eu e a Graça, já ainda nos ODS, ainda nos ODM. Deixa só a Graça terminar. Você comenta, John? Fala, Graça, termina, o John entra. Não, sobre a questão da mudança do clima, né? A EMA tem uma área enorme de reservas, chega a 44 mil hectares, uma coisa assim, tá? Que a Sabesp toma conta, que a gente toma conta, preserva e evita a degradação, né? E que procura manter essa questão das árvores para controlar o microclima, né? Temos várias reservas. E na questão da água, e que você focou no plástico, eu também acho
um problema seríssimo. A nossa ação de voluntariado com a reciclagem das tampinhas, além de ajudar a comunidade, mas tem esse ponto ambiental, que é tirar do meio ambiente essas tampinhas, principalmente as pequenas, que podem ir para o corpo d'água e os animais engolirem, né? O peixe, tem o exemplo da tartaruga, muitas aves acabam pegando essas tampinhas para ir para ninho e engolem. Então, é super importante, eu acho que uma ação que podia intensificar, eu acho que a Sabesp no voluntariado vai fazer isso, é a retirada das tampinhas plásticas do meio ambiente. Né? Pode falar? Fala, John. Fala, John. É sobre o consumo e produção responsáveis, né? A Sabesp participa de um programa de licitações públicas sustentáveis, né? Então, isso eu tive uma participação muito grande nesse programa, me orgulho demais disso, porque São Paulo foi precursor a nível nacional. Em 2005, São Paulo foi precursor nas compras verdes. O Brasil inteiro estava comprando madeira nativa. E São Paulo começou a usar madeira certificada. Então, nós implementamos, foi a Sabesp, pessoal, que ajudou a implementar isso no estado de São Paulo, com 2 funcionárias da Sabesp que estavam lá na Europa, quando o Reino Unido e a Espanha começou a falar de compras públicas sustentáveis, tinha 2 pessoas da Sabesp lá que trouxeram, estou resumindo a história, trouxeram para cá e implementaram no estado de São Paulo, primeiro estado no Brasil. Depois o governo federal em Minas Gerais implementou. Eu estou falando porque eu fui parecerista nesse programa junto com a Fundap, não é? E a Sabesp, olha, falando de 700 produtos, né? Então, isso era uma coisa que eu queria comentar. A outra em relação à à mudança climática, a ação contra a mudança climática, né? A troca de combustíveis fósseis, por exemplo, né? A Sabesp tem uma frota imensa de milhares de carros, né? Que funcionavam a gasolina, começaram a funcionar com álcool. E mais ainda, olha só, na ET de Franca produz biogás, o gás que vem do tratamento de esgoto. Então, uma cidade quase toda dá para ser abastecida com esse gás, metano, né, dos esgotos. Então, isso é inovação, isso é tecnologia, isso é produção mais limpa, e isso que isso que torna a Sabesp a maior empresa de saneamento da América Latina. São coisas como essa, né? A vida na água, os esgotos, na maioria dos municípios, aí sendo jogado esgoto no mar. Onde tem Sabesp, tem emissário submarino, tem a retirada da gordura, tem um pré-tratamento de turbidez, de material flutuante, etc. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Muito bem, mas eu acho que, assim, em termos de coleta e tratamento de esgoto, a gente, enquanto sociedade civil, né, falando assim, que a gente precisa fazer esse papel, né, o nosso papel, é de cobrar, de sempre a gente conseguir melhorar muito mais, né, que todos realmente tenham esse tratamento e que a gente realmente possa fazer com que essa poluição aí da água que vai pelo esgoto realmente seja controlada, porque muitas vezes é falta até da fiscalização do setor público, né, da gestão pública dos governos, que tem ali um esgoto jogado direto em algum manancial, tal, e a gente precisa reforçar isso, precisa estar tendo. Hoje tem drone, tem gente que possa, da comunidade, ser parceiro, né? Então, essa parte, a gente vendo assim os resultados até no nível nacional, então, aonde a gente atua, temos que sempre estar buscando melhorar, e eu estou sugerindo a gente passar para o próximo slide, gente, por favor. Deixa o Daniel falar aí um pouquinho. Ô, Daniel,
Pode falar, Daniel. Ah, não, eu já escrevi sobre o que a Graça falou, né? Sobre a plantações de árvores, né? Mas Sim, obrigado. sim, Não, mas mas ele leia, escreveu por favor, aqui. leia, Leia. porque assim já vai ficar no vídeo. A Graça falou dos 44 mil hectares, né? E que nos últimos 5 anos a Sabesp plantou quase 1 milhão de árvores, né? Pelo programa Cinturão Verde, né? Também tem a parceria acho que o John sabe melhor, da TA com a CETESB, né? Nesse programa. Plantar árvore nunca é demais, né? A gente sempre quer, e realmente esses números que vocês apresentam deixam todos nós aqui no estado de São Paulo muito orgulhosos, né? Mas a gente sabe que é incentivar todo mundo a plantar, a fazer mais, né? E incluir a comunidade nesses processos de plantio é muito importante, né? Então, podemos passar para o próximo, gente? Quem se anima aqui, gente? Falta a Kátia falar. A Kátia está quietinha aí. Kátia e o Baltieri. Também, Baltieri, manda ver aí. Algo mais. Leia, por favor, e dá uma comentada aí do que vocês estão fazendo um pouco nessas áreas, apesar de que vida terrestre já foi até comentado, né? Quem vai ler, gente? Bom, eu vou ler, que senão todo mundo fica aí meio tímido. Então, Vai lá, vida Magda. terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 16, paz, justiça e instituições eficazes, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e contribuir para instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E 17, parcerias e meios de implementação. Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive através do apoio internacional aos países em desenvolvimento, fomentar as parcerias multissetoriais entre os diversos atores. Bom, vou fazer um comentário rápido, né? A gente já falou sobre vida terrestre, já falou aí das áreas que a gente preserva. Dessas áreas, com certeza, a gente está garantindo aí não só a fauna, né, mas a flora que mora nessas áreas, né, e a redução da degradação da terra. Então, a gente varre nesses 3 pontos aí, né, biodiversidade, fauna, flora e o solo protegido, né. Com relação à paz, justiça e instituições eficazes, aqui eu enxergo que a gente tem um pouco menos a contribuir, né, mas eu acho que todo esse compromisso em cumprir, né, os códigos de adesão voluntária, as leis, regulamentos, né, acabam refletindo, né, para essa questão de paz, justiça e instituição eficaz. E parceria é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A Sabesp tem um grupo enorme de parcerias, né? Com universidades, com o terceiro setor, entre outras empresas do meio, né? Que fomenta justamente aí a melhoria, né? A hora nós servimos de referência, a hora a gente vai buscar referência externa para aprender. Então, eu acho que é isso. Muito bem, eu acredito que teria realmente, assim, acho que a preocupação com a paz, né, e as instituições eficazes é sempre buscar ter essa transparência. O relatório já é um passo bem de referência, a ter as portas abertas para poder atender as pessoas, né, fazer parceria tem os comunitários que estão, né, eu acredito que sempre está trazendo essa questão da cultura de paz tão importante, né, no dia a dia, e o mundo está carente muito disso. Então, eu acho que é quase um exemplo dos técnicos individualmente, dos cidadãos, de ter
essa proposta de aplicabilidade, vamos dizer, dessas culturas de paz, justiça, né? Buscando isso, acho que são sempre referências importantes, né? A comunicação não violenta, trazer, né? Fica até a minha sugestão, não sei se vocês já fizeram nesse curso, é um curso bem legal, comunicação não violenta, que é uma forma da gente realmente ter essa postura, às vezes, nos comentários, às vezes nas entrelinhas, como se colocar até para discordar, né, vamos dizer, do outro, que é sempre saudável, quando a gente tem outros pensamentos diversos, mas sem ferir, né, sem, com essa questão da comunicação, que pode até ser, às vezes, pior do que alguma coisa assim mais violenta, a pessoa sai um pouco chateada, né, começa a ter resultado assim de não ir bem no trabalho, não ir bem em casa, alguma coisa que perturba, né? Então, eu acho que assim, tem essa proposta pessoal, né? E eu acho que o John traz uma questão, não sei se eu posso falar aí, John, por você, mas é que eu aprendi, eu fico orgulhosa, que é a história do saneamento mental, né? Então, como a gente tem o saneamento ambiental, socioambiental, que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, né? Que tudo nasce de um pensamento. Então, eu acho que a paz está aí dentro da gente também, no pensamento da gente, né? E fortalecimento e parcerias, realmente, temos muitas, e acho que a Magda já falou, sempre com os parceiros, né? Podemos passar para o próximo, gente? Aqui vem um pouco a nossa contribuição de como é que nós estamos, pode passar para o próximo. São alguns relatórios que a gente se utiliza, que podem ser complementares para os trabalhos de vocês, já que vocês têm a universidade, vocês têm as reuniões, vocês buscam aprimorar o relatório, né? Então, são documentos que vocês já devem conhecer, mas que a gente usa bastante como referência, como inspiração. A gente pode concordar ou discordar, porque muita coisa aqui no sentido de que, mas agora já não é assim. Mas no relatório, no número oficial, que os governos mandam e que é compilado depois, é o resultado dessa questão. Mas a gente melhorou tal coisa. Poxa, que bom, né? Mas o que está nos relatórios é fruto de um estudo bem aprofundado dos números que são fornecidos pelas próprias instituições. Então, vocês devem conhecer já o relatório Luz, que a nível nacional é feito uma vez por ano, e busca, eu peguei aqui especialmente no ODS 6, que é assegurar, então, a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todas as pessoas, que a gente leu, né? A Nina travou, gente? Eu acho que ela travou. Acho que travou. Ela travou. Bom, esses aqui são um pouco do que a gente tem de referências, né? Que aí a Nina fez um cruzamento aí para vocês entenderem em relação ao ODS 6, né? O cruzamento de metas, que é a meta 6.1, que foram as metas que o João já leu, né? Para vocês poderem entender. Então, pode passar. Se a Nina voltar, ela volta e comenta. E aqui você tem a avaliação anual, que é o IDSC, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, tá? Então, como a cidade de São Paulo hoje está e como que essa referência segue. Então, na pontuação geral, como que nós estamos? Então, ODS 7, ODS 9, ODS 13, teoricamente nós cumprimos, porque quando a gente dá o verdinho lá, a gente vai ver tudo que a gente cumpriu, tá? Isso daqui, não sei se vocês viram, que é do programa Cidades Sustentáveis, do Instituto Cidades Sustentáveis, que eles fizeram isso para os 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Então, você tem todo o termômetro aqui de como que estão os municípios. Nos laranjas, você vai lá e clica e continua vendo lá como é que está, né, que o laranjinha ele não está tão bom, como que o status que ele está. O vermelho ele vai estar numa situação pior. Então, a gente vai vendo como que estão as situações de cada ODS.
Quando a gente clica exatamente, que aí quando você quer... quem está aqui de São Bernardo é o Vinícius ou o Daniel? Acho que é o Vinícius, né, que está aqui de São Bernardo. Vinícius e eu também. Isso. Então, quando você abre lá o mapinha de São Bernardo, como que você vai? São Caetano, se eu não me engano, ela foi classificada como a 6ª melhor cidade do Brasil. Legal. Isso daí foi classificada, mas aí você vê, mesmo você vendo, tem os vermelhinhos, ainda tem os laranjinhas lá, como que você vê a classificação, tá? Então, pode passar. E aqui você tem o mapa geral. Nós falamos que o 1 e o 10 são o pilar dos ODS. Mas quando você pega aqui, olha, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, do Fome Zero, né, que é o 2, e o 3, como que ele está, como que ele pipoca. Ó, o verdinho são os ODS atingidos. O laranjinha são os desafios, o laranja um pouco mais, né? O amarelinho os desafios, o laranjinha os desafios mais significativos. Há grandes desafios, né? O vermelhinho. E outros são informações indisponíveis. Então, quando você vê o mapa geral do Brasil, como que o norte está um pouco mais sem informação. A gente vê que a gente falta informação ainda sobre os ODS. Como que a gente ainda precisa propagar a agenda. Nessa falta de informação, a gente precisa ainda bater na tecla. Por isso que a gente fala, quando nós somos São Paulo, nós somos ainda um estado privilegiado. Nós temos ainda a informação, nós temos acesso à informação e nós temos empresas como vocês que se importam com a temática. E isso faz uma tremenda diferença para nós. Então, quando você vê o mapa geral, como que o São Paulo ainda pode contribuir ainda com as boas práticas para o Brasil. Tá? Pode passar. Aí você tem ainda o mapa geral também, como que a gente ainda tem os ODS, o ODS atingido. O 5, o verdinho, aonde está? Quem conhece o estado ali? A gente tem pouco verdinho. Quando a gente dá o zoom, a gente vai ver um pouquinho mais de verdinho. Mas, assim, exatamente por isso, a gente precisa exatamente batalhar, tá? Então, aqui, eu não sei exatamente se a Nina quis puxar só o ODS 6, mas eu acho que foi mais o ODS 6 aqui. Ah, ela aí de volta. Nina, eu já fiz um comentário em geral dos outros, mas se você quiser voltar, pode voltar. Você falou muito bem, eu estava ouvindo aqui, é justamente esse mapa que permite que a gente analise o município que a gente está e depois possa fazer até a comparação. No caso, os mapas aqui, esse é um recorte que a gente fez do ODS 6, como a Fátima falou, porque vocês veem que está tudo no vermelho, né? A melhor cidade ainda está com a nota 6,5, quase que passou de ano raspando, né? Então, a gente vê que o resto do país, como tem essa necessidade, essa dificuldade para poder atender todo mundo, né? E como a gente esteve na FENASAN agora, né? E viu como que esse mercado de o saneamento, a oportunidade de fomentar essa indústria que melhora o saneamento e a oferta de água, como ela gera trabalho e renda, né, gente? E pena que é pouco investimento ainda, infelizmente, no país, que possa atender todo mundo. Então, se vocês depois quiserem entrar e aprofundar, está aí o link, né? Pode passar, por favor. Esse slide, ele é do relatório dos ODS da ONU de 2022, o informe que a ONU sempre faz, né? Então, também é relacionado com o mundo, e eu acho que a gente pode também aprofundar, conhecer quais as questões, né? Ali no nosso evento do Caminhão ODS, esse fim de semana, que a gente levou para a sociedade, para a comunidade, para o cidadão conhecer melhor os ODS, esteve o pessoal do EcoSurf,
que trabalha com a questão de água no mar, né? E aí a gente vê que isso também é fundamental para que a gente tenha pessoas que se envolvam, que trabalhem para a melhoria, né, da qualidade das praias, a análise do que a gente está encontrando nos mares, né? E a questão que, no ritmo atual, está dito ali no relatório da ONU, em 2030, até 2030, para a gente atingir as metas, nós vamos precisar quadruplicar o investimento na área da água e do saneamento no ODS 6. Pode passar, por favor. E o que mais podemos fazer, né? Então, aqui a gente traz o relatório da Sabesp, que é todo coligado já com os ODS, e nem todas as empresas chegaram nesse ponto de ter essa percepção da importância, como a Fátima falou no início, dos ODS integrados, né? Aquele desenho que é um quebra-cabeça, né? Como está tudo relacionado, e a gente tem sempre a possibilidade de, ano a ano, melhorar, aprofundar, trazer mais metas, trazer o olhar dos funcionários, né? Convidar todos a participarem aí da produção do relatório, com aquelas ações que cada um faz, né? Que enobrece o todo, né? Então, eu acho que o relatório é realmente referência por estar envolvendo, né? E citando os ODS. Então, são exemplos que a gente, inclusive, tem levado para outras instituições, né? E outros lugares que a gente fala, inclusive, a nível nacional, né? Pode passar. Essa questão dos circuitos das águas, né? A gente tem The Nature Conservancy, que é uma ONG, né? Que trabalha com essas questões, e aqui citar que dá para fazer, como vocês já têm feito, né, a restauração dos locais, né, o reflorestamento é tão importante, porque é o plantio de água, né, a partir de reflorestamento, preservação ambiental naturais, né, o incentivo, criação de jardins filtrantes, soluções que são realmente baseados na natureza, que a gente pode incorporar na forma de atuar de uma empresa, ou seja, na nossa vida pessoal, né? Se inspirar. E a gente tem esse exemplo, que é bem antigo, né? Mas que foi bem interessante, que Nova York fez uma proposta e fez uma ação, na verdade, de trocar as bacias, fez um retrofit. Então, foi nos prédios antigos, fez a troca das instalações de água, fez a troca das bacias para a bacia inteligente, né, que economiza água, que usa menos água, e acabou que fez uma grande economia ao longo do tempo, porque só esse retrofit trouxe a economia de 30% no consumo de água, que não precisou buscar água de longe. Então, o tanto que se investiu foi semelhante a fazer obras para trazer água de longe, às vezes até podendo trazer prejuízo para alguém que mora longe, né, que vai ficar talvez faltando um pouco, diminuir um pouco a vazão, mas eles fizeram isso. Então, com uma ação coordenada junto com a prefeitura, fizeram esse retrofit e uma grande economia de água e podendo prolongar, né, principalmente em períodos de estiagem, a oferta de água para todos. Pode passar, por favor? Então, nesse slide, a gente traz, ainda do Nature Conservancy, a questão de como a gente pode aplicar, né, fazendo parcerias com a sociedade, ouvindo as partes interessadas, né, proporcionando simultaneamente benefícios através da biodiversidade, para não ser... Porque, às vezes, a gente sabe que os plantios, a Sabesp, ela preza muito a diversidade e a Mata Atlântica, os exemplos, mas, às vezes, as pessoas começam a plantar, porque eu gosto dessa planta, tal, e são plantas que vêm de fora, elas não são da nossa região, né?
Então, isso é muito importante para considerar esses processos todos inclusivos, né? Empoderar a comunidade, considerar esses ganhos de escala que eu acho que vocês mesmos já fazem, né? Proteção das nascentes. Aqui na região do Jabaquara, muita gente mora em cima de nascentes, e tem muitas nascentes em praças, em parques, que a gente até quis fazer um trabalho de mapear essas nascentes e fazer uma atitude de preservação, de captação organizada, né? Então, eu acho que são sempre possibilidades para a gente ir aprimorando isso, a retenção dos poluentes, né? A reciclagem, enfim, a verificação até dessas poluições micro que acontecem, né? Provenientes até dos hormônios, que as pessoas às vezes consomem remédios com hormônios, ou remédios com outros componentes, que são os antibióticos, e às vezes isso cria uma dificuldade para tirar esses poluidores das águas, né? Então, pensar sempre como é que a gente consegue aprimorar para que a nossa água tenha cada vez melhor qualidade por conta dessas micropartículas que são terríveis e podem causar prejuízos enormes para a saúde humana, né? Vinci, pode passar, por favor? Aqui a gente traz 2 exemplos que somos bastante atuantes na nossa região, mas que realmente vocês já têm a questão das hortas, mas o que a gente propõe é para que a horta tenha também o envolvimento dos ODS, levar pessoas para as hortas, para fazer atividades nas hortas, inspirar, levar umas mudas, que as pessoas possam se envolver, ter momentos culturais nas hortas, trazer o meliponário, colocar as abelhas sem ferrão e trazer também esse conhecimento. Então, assim, a horta pode ser justamente isso, ela é o alimento, ela é o cuidado com a terra, que a gente quer, claro, as hortas todas orgânicas, mas também, para além disso, a gente tem o idealizador dessa horta é o Sérgio Chigueda, muitos de vocês conhecem, ele fala plantando pessoas, né? Então, como que a partir de umas atitudes nossas, a gente pode plantar isso no coração, nas mentes das pessoas, assim como o exemplo da nossa compostagem comunitária, que é organizada pelo Ecobairro, e aonde também as pessoas levam os seus resíduos orgânicos para a praça no domingo, às 11 horas, todos estão convidadíssimos, é perto da Cinemateca, e, além disso, começa a ter troca de sementes, vamos também fazer, eu sei quem recicla buchas, aquelas que a gente usa na cozinha, aquelas amarelas e verdes, vamos fazer a coleta, trazem aí as tampinhas que podem ser utilizadas aí para algum programa de cadeira de rodas ou alguma coisa que a gente possa beneficiar alguém. Tem uma pessoa lá dos venezuelanos que vieram para o Brasil e costuram com caixinhas Tetra Pak do leite, a gente pode usar isso para forrar. Infelizmente, ainda temos esses moradores de rua que passam frio no inverno, que está saindo, mas vira e mexe tem, né? Então, elas costuram essas esteiras. Então, assim, parece que a pessoa só está fazendo a compostagem, mas está plantando pessoas também, né? Porque muda o olhar. Quando a gente faz a compostagem, a gente passa a olhar de forma diferente para o nosso resíduo. Afinal de contas, o que eu estou gerando? Por que essa casca apareceu aí? Se eu poderia, talvez, ter aproveitado, ter feito alguma coisa, né? Tem programas, inclusive na televisão, que incentivam, né? Pode passar, por favor. Gente, vão anotando as dúvidas e a gente vai comentar depois. Eu estou correndo aqui para dar tempo de vocês fazerem as perguntas. Então, esse é o nossa parceria do Movimento Nacional ODS do Estado de São Paulo. Nós incentivamos muito para que esse momento solene de aniversário da nossa Agenda 2030, que está acontecendo agora, seja justamente esse a nossa inscrição dessa live no Act for SDG, porque vocês mostram que vocês praticam e fazem parceria com a gente e querem divulgar
mas não só para divulgar, mas para inspirar outros a também colocarem as suas ações, né? Seja de uma ONG que vocês conheçam, a gente trabalha, tem o Construindo Pontes, tem o não sei qual, tem o do aleitamento materno. Então, a gente pode colocar todas essas, a gente vai colocar live, né? Porque o que vocês já falaram, avisaram a gente, mas também incentivar todos os parceiros de vocês, a escola dos filhos, que faz alguma coisa legal dentro do universo dos ODS, da sustentabilidade, então incentivar para colocar até o dia 25, está aberto, para a gente colocar no Mapa Mundi aí as nossas ações. Está aí o link, pode passar, por favor. Queria também divulgar o Dia de Sol, que a Sabesp é parceira também, que é um incentivo à premiação para crianças fazerem o seu desenho em relação ao universo dos resíduos, né? Como é que eu vejo os resíduos na minha casa? Tem ali o edital, tem prêmio para os melhores desenhos, depois vai para a votação, e também tem o filme que possa ser feito a partir também do mesmo olhar para os resíduos, mas já é para adultos, o vídeo amador. A AIDIS, que é a Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental da América Latina, né? Ela é parceira também, como foi a motivação desse premiação, então os dados estão aí também, vai até outubro ainda, então tem prazo para vocês divulgarem, pode passar, por favor. E lembrar dessa figura ilustre que veio na ONU, que é o dinossauro, não sei se vocês acompanharam, e o dinossauro passou o seguinte recado na ONU para a gente: não é legal ser extinto. Eles foram extintos, os dinossauros, mas a gente também está perigando. Então, ele alertou numa fala que tem no vídeo aí, quem não assistiu ainda pode assistir, que foi muito legal. Ele diz, bom, nós tivemos a desculpa do meteorito, e vocês, humanidade, qual desculpa vocês estão tendo para esse cuidado com o planeta, né, com a sobrevivência, a questão da justiça climática que está acontecendo, a emergência climática. Então, por último, a gente convida vocês a gente ouvir o que o dinossauro falou para a gente lá na ONU e não escolher a extinção da humanidade, porque o planeta provavelmente vai continuar, mas junto com a gente nós vamos levar também muitos animais e outros seres, e infelizmente a gente está num momento crítico de ouvir esse recado desse dinossaurinho aí, que foi bem legal. Pode passar, por favor? E aqui os nossos agradecimentos, os nossos contatos, parabenizando vocês, né? No nome do superintendente, o José Alberto Ferro, né? É assim que ele se chama. Então, agradecer ao José Alberto Ferro por essa oportunidade que foi dada da gente falar na MA, agradecer a Graça aí, a turma toda que esteve presente, e está aberto aí para perguntas, para outros comentários. Eu corri um pouco aqui, porque nós aprofundamos lá nos ODS, e passar o recado especial para vocês.